Nós trouxemos para a nossa reflexão desta noite sobre o perdão, a indulgência, né? No livro 3, que fala sobre as leis morais do Livro dos Espíritos, onde se fala sobre a prece, na questão 661, Kardec pergunta assim: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Né? Será que é útil a gente pedir perdão? Né? Volte e meia, nas nossas preces, a gente pede perdão, né, por aquilo que a gente faz de errado, né, na vida, né? E aí Kardec fez essa pergunta, e os espíritos responderam assim: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, eles disseram, né, que como Deus sabe a diferença do bem e do mal, se a gente continua, né, pede perdão, mas continua fazendo mal, não vai resolver nada. O que vai resolver é a mudança das nossas atitudes. Então, se a gente pede perdão a Deus pelas nossas faltas, mas muda de atitude, aí sim, essa é a prece verdadeira, né? Porque aí Deus está vendo realmente que a gente está disposto, né, a mudar. Aí no livro 3º ainda, continuando sobre as leis morais, mas no assunto de caridade e amor ao próximo, na questão 886, Kardec pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Então, o que é caridade para Jesus? E os espíritos responderam assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, caridade para Jesus não é a esmola, né? Muitas vezes a gente pensa assim: eu vou levar uma cesta básica, vou fazer uma caridade, vou levar uma cesta básica para aquela família que está passando necessidade, né? Mas os espíritos nem falaram nisso, né? Então, é a benevolência, a indulgência, né, com as faltas alheias, e o perdão das ofensas. Isso que é caridade, conforme Jesus queria nos ensinar. Aí vem o comentário de Kardec: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmão. Então, é também justiça, você amar, né, e fazer essa caridade conforme Jesus nos ensinou, é fazer justiça, né? A gente acha que fazer justiça é ver aquele que está certo, né? Está bem longe, hein? Então, se a gente fizer o que Jesus ensinou, amai-vos uns aos outros como irmãos, nós estaremos fazendo justiça.
E ele continua: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Quer dizer, a esmola é uma pontinha só, né? As relações com todas as pessoas que é, na realidade, o mais importante. Ela nos prescreve a indulgência porque de indulgência precisamos nós mesmos. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, normalmente, o que acontece? Quando vem alguém, né, rico ou poderoso, né, a gente atende bem, vai lá cumprimentar, né, ver se a pessoa não está precisando de nada. Mas Kardec está dizendo que é o contrário. A gente tem que atender melhor aqueles humildes, né, os mais necessitados, para não aumentar o sentimento de humilhação que ele normalmente já sente. Então, isso que é você fazer caridade, né? E a gente pensa totalmente o contrário, né? A gente acha que tem que tratar bem aquele que é rico, aquele que é poderoso. Mas, na realidade, a gente está sendo egoísta, né? A gente quer tratar bem essas pessoas porque a gente sabe que um dia a gente pode precisar deles. A gente está fazendo isso por segunda intenção, na realidade. E a gente sabe que uma pessoa humilde, uma pessoa, né, simples, pobre, sem posição nenhuma, dificilmente vai poder nos ajudar numa situação mais difícil para nós. Então, a gente está sendo, na realidade, egoísta, né? Não está sendo caridoso. Aí, no livro 4, onde fala sobre esperanças e consolações, e o assunto é expiação e arrependimento, na questão 999, Kardec pergunta assim: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Então, a gente faz alguma coisa errada, se arrepende, isso já basta perante Deus, né? É essa a pergunta, que muitas vezes a gente já faz isso nos últimos momentos da nossa vida. A gente já sabe que vai desencarnar e chama lá fulano. Não, chama lá fulano porque eu quero pedir perdão pelo que eu fiz, né? Será que esse arrependimento já basta? E os espíritos responderam assim: o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Então, o arrependimento é necessário, porque ele é o começo para a mudança. Mas, de qualquer forma, esse espírito vai ter que expiar aquele ato que fez de errado. Aí tem uma questão dentro dela mesmo.
Se diante disto um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe, em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é que daí lhe resultaria? Então ele está perguntando assim. Aí você poderia pensar assim, então nem adianta se arrepender, porque de qualquer forma eu tenho que expiar? Né? Essa é a pergunta que Kardec está fazendo. Aí os espíritos responderam assim: se ele se endurece no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Então, o arrependimento é importante, porque se você não se arrepender, a expiação vai ser mais longa e mais penosa. Né? O arrependimento faz com que, na realidade, você acorde, né, para aquela falta que você está cometendo. Né? E se você não se arrepende, como é que você vai? Você vai expiar, mas não vai fazer efeito. Né? Porque aí vai ser aquela pessoa que vai estar reclamando daquela expiação, não vai estar aproveitando para o espírito a melhoria, né? Aí nós trouxemos do Evangelho de Mateus, do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier e Explicações de Emmanuel, a lição 135, que chama assim: desculpa sempre. Jesus disse assim: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E Mateus anotou no capítulo 6, versículo 14. Nesse capítulo 6, Mateus narra várias passagens de Jesus, né? É onde ele narra que Jesus recomenda para que, quando a gente desse esmola, né, que a mão esquerda não saiba o que a direita faz. Quer dizer, não ficar fazendo só para mostrar para os outros, né? E também onde ele fala que, quando orarmos, também não façamos para mostrar aos outros, né? Mas que entremos no quarto íntimo, né, e fechemos a porta. Quer dizer, é aquela passagem que o professor Luiz estudou outro dia, né, sobre a prece, né, do fariseu, né, que faz para mostrar para todos, né? E na realidade temos que fazer bem o contrário, né? Fazermos a nossa prece no nosso íntimo, né? Não para mostrar para os outros, né? E também é nesse capítulo que Mateus apresenta a oração dominical que Jesus nos ensinou, né? O Pai Nosso, né? E aí, após a oração, ele nos explica: porque se perdoarmos aos homens suas ofensas, o Pai Celestial nos perdoará. Mas se não perdoarmos aos homens, o Pai também não nos perdoará as ofensas. E aí, então, Emmanuel vai nos explicar somente esse versículo, né? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E Emmanuel nos diz assim: por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Então, que a gente é danado, né, para reparar nas faltas dos outros, né? Então, Emmanuel está dizendo para a gente não ficar se fixando nessa reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Então, no momento que a gente está parado, né, nessa reprovação, é como se a gente ficasse cristalizando na treva, né, e a gente não dá asas para avançarmos na luz.
procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Então, ele está dando o exemplo da árvore, né? Que parece que está morto e, de repente, começa a aparecer as folhas. Então, todos nós, né? Nós temos as nossas dificuldades, mas também nós temos as nossas vitórias. Então, para a gente procurar naquele que fez o mal, esse bem, porque todos nós temos um bem, né? Não fazemos só o mal. Então, para a gente se fixar nesse bem. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Então, ele está dizendo assim, que é difícil você se colocar no lugar do outro, porque cada um tem uma história, né, um passado. Então, cada um sente diferente sobre qualquer assunto, né? Então, se é diferente, como é que você vai entender exatamente como aquela pessoa se sentiu para fazer aquela ação que você considera que é má? Né? É muito difícil. Seu mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Então ele está dizendo, né? Para a gente, quando as coisas estão alvoroçadas, ou quando tem uma neblina, fica difícil a gente ter clareza para enxergar. Então, a gente tem que fazer silêncio, né? Esperar as coisas clarearem. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirá suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Então, deixar passar o dia, né? Não fazer aquilo de quando vem, né? Sopetão. Você, muitas vezes, quando passa por alguma dificuldade, você quer já falar lá na hora, resolver na hora, né? Não, deixa passar, deixa para amanhã, você vai enxergar melhor, né? Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpáticos aos semelhantes, né? Agora ele está falando para a gente se olhar, porque a gente também erra, né? A gente também faz coisas que você está vendo no outro, né? Então, a gente tem que ter essa indulgência com o outro, né? Para que ele também tenha com a gente, né? Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Então, tem gente, né, que gosta da gente e passa a mão na nossa cabeça. Mas tem aqueles que não gostam. E aí, mostra para nós os nossos defeitos, aponta, né? E isso todos nós temos. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Então, assim como a gente
quer que o outro também nos desculpe das nossas falhas, né? A gente também tem que fazer a mesma coisa para o outro. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Então, o amor, né, ele vai ajudar em tudo. Ele cobre a multidão dos pecados, né? E se a gente perdoa, né, o nosso Pai Celestial também nos perdoará, assim como nós aprendemos na prece dominical, né, que Jesus nos ensinou. Então, como a gente quer que também sejamos perdoados, então vamos perdoar a falha do próximo também. Porque todos nós temos essa chance, né, de melhorar. Não só nós, né? Aí nós trouxemos uma história que está no livro Almas em Desfile, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, o espírito Hilário Silva que conta. Essa história, na realidade, é psicografia de Valdo Vieira, chama-se Clara. Seferino olhava. Tudo em derredor fazia pensar no passado, voltar aos anos esquecidos. Quarto penumbrento, piso de tijolos manchado e sujo, cheiro de perfume e mofo, pia descascada a um canto, roupas humildes dependuradas em mancebo de pés quebrados, pequena mesa com gaveta entreaberta, mostrando grande cópia de objetos miúdos. Em mesa próxima, sobre o forro pisado, podia ver no lusco-fusco várias caixinhas de cosméticos, vidros de água de colônia, pó de arroz, escovas. Retratos pendendo de parede defronte, e sob a lâmpada de poucas velas, os olhos de Zeferino pervagavam no espaço estreito, recordando. Ah, como se lembrava! O convite partira do dono da casa, seu velho amigo Nicão. Vamos! Você nunca observou um fenômeno mediúnico. Vamos! Tentara esquivar-se, mas a insistência afetuosa vencera. Vamos! Você fará uma ideia. Minha esposa é médium. Será interessante. E lá se fora pela primeira vez. E pela primeira vez ouviu a palavra de Felício, o amigo espiritual infatigável, através da jovem esposa de Nicão. Dona Clara, a médium, em seus 20 anos incompletos, era moça inteligente e afável, incorporando a personalidade de Felício. Fornecera-lhe tamanhas demonstrações da sobrevivência, além da morte, que ele não pudera resistir à verdade. E o grupo, mais unido, passou a reunir-se 2 vezes por semana. União e alegria, trabalho e fraternidade. Fora ali, na singela residência de Nicão, que nascera realmente o templo espírita em que ele viu a razão da própria existência. Recordava a inauguração da sede. A felicidade transbordava como o sol. Dona Clara pedira a construção de 2 aposentos anexos à parte dos fundos. Seria a semente de um albergue maior, dissera, sorrindo. E ali a casa recebera os primeiros enfermos da rua. 2 quartos em que ele e os companheiros exercitavam a caridade ao pé dos sofredores anônimos, aplicando
socorros magnéticos e lavando feridas. Depois, quando o templo ainda não completava 2 anos, Nicão desencarnou de repente. A princípio, Dona Clara sustentou-se, mas após alguns meses de solidão, ela, que não tivera filhos, desertou da obra espiritual. Se procuravam por ela para a reunião, estava esgotada. Temia o mau tempo, ia receber um parente ou tinha dor de cabeça. A moradia dantes calma dava festas inconvenientes, enchendo-se de rapazes e moças alegres. Ele, Zeferino e os irmãos de ideal compreenderam tudo por fim. Então a Clara, né, que parecia tão firme, né, nos trabalhos mediúnicos dela, né, que encabeçou, né, a construção do centro espírita, 2 quartinhos para poder ajudar os enfermos, né, que necessitavam da ajuda, acabou deixando os trabalhos da casa, né? Às vezes era uma desculpa, outra, foi indo até que se afastou. Há quanto tempo acontecera isso? Respondia-lhe a memória. 20 anos. 20 anos. Quantos acontecimentos após a fundação? Sentado no tamborete capenga, rememorava os seus 20 e tantos anos de conhecimento espírita. Primeiros livros, primeiras responsabilidades, primeiros contatos da própria família com a doutrina espírita, primeiros sintomas da própria mediunidade. O templo progredindo, novos cooperadores, novas experiências. A compreensão melhor do povo, a família de Jesus. Lutas, dificuldades, amadurecimento da fé, certeza no mundo de lá, gratidão aos princípios renovadores. Mergulhando em reflexão, notou que alguém chegava. Era uma senhora, de olhar desconfiado e humilde, mostrando lábios e cabelos pintados a esconder um cigarro na mão fincada às costas. O senhor acha que Clarita melhora? Perguntou. Quem sabe, respondeu Zeferino. Confiemos em Deus. Mas a conversa não prosseguiu, porque alguns companheiros entraram carregando velha maca. Zeferino levantou-se. Penetrou o quarto em que Dona Clara agonizava, no corpo que a tuberculose aniquilara. Só os olhos faziam lembrar a antiga Dona Clara. Ossos pontudos punham o esqueleto à mostra. A doente trazia a garganta sufocada pela dispneia, mas a imensa lucidez do olhar falava de seu profundo reconhecimento aos amigos. Então, Dona Clara, depois de 20 anos, né, volta ao centro espírita, mas acamada, né, com tuberculose. A maca em que colocaram a enferma atravessou várias ruas sob a curiosidade popular. Por fim, o cortejo parou no pátio interno do templo espírita, à porta do abrigo que Dona Clara mandara construir em outro tempo. Senhoras acolheram-na com bondade. Vários irmãos surgiam prestimosos. Cícero Pontes, presidente do conselho da instituição, chamou Zeferino à parte e falou baixinho. Mas escute, esta mulher aqui... Zeferino, porém, respondeu decidido. Esta mulher tem que ficar aqui mesmo. Esta mulher foi a esposa de Nicão. Você ou eu podíamos estar no lugar dele, e tanto minha esposa quanto a sua podiam estar no lugar dela. Vamos dar graças a Deus de poder ajudar.
ela veio para a casa que ela própria construiu. Está no que é dela. E quando assim não fosse, tem mais direito ao templo do que nós, por ser mais sofredora. Jesus não veio para curar os sãos. Mas mesmo na doutrina, tornou Pontos reticêncioso. Doutrina é luz de Deus. Mediunidade é trabalho dos homens, replicou Zeferino sereno. A cidade inteira sabe que Dona Clara errou. Todos sabemos que ela abandonou seus deveres, mas é nossa irmã e a nossa obrigação é estender-lhe os braços. Alguém chegou procurando por Zeferino e Pontos. O médico que havia chamado queria conversar. O facultativo anunciou que nada tinha a fazer. A doente estava no fim. A comunidade expectante cercava o leito. Dona Clara, envolvida em lençóis muito brancos, denunciava extrema lucidez nos grandes olhos. Sim, tudo em torno despertava saudade. O aposento guardava as mesmas disposições de sua escolha. As paredes cor-de-rosa, a janela ampla, trazendo o ar perfumado das laranjeiras. Na mesa pequena, que ela própria comprara 20 anos antes, estavam as flores com que ela e Nicão esperavam pelos doentes. Dona Amália, uma das irmãs da primeira hora, conhecia-lhe os amigos e tudo fizera para que a enferma se sentisse à vontade. A agonizante inteiriçou-se. Alguém pediu a oração. Dona Amália cochichou aos ouvidos de Zeferino, informando que Dona Clara e Nicão estimavam fazer juntos a prece de Cáritas nas ocasiões difíceis. E Zeferino, de pé e cabeça erguida, orou em voz alta. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho que possa refletir a vossa imagem. Que assim seja. Os circunstantes choravam. Dona Clara tinha a face coberta de palidez indefinível.
como se fosse clareada por diferente luz. Pouco a pouco, o peito acerenou-se. Todos pensavam em Nicão, e de certo que o espírito amigo e generoso estava presente. Mas todos fixavam o semblante da morta, no qual se estampara fundo vinco de amargura e arrependimento, enquanto dos olhos embaciados e tristes manavam grossas lágrimas. Então, essa história, triste da Dona Clara. E muitas vezes, quando acontece de algum irmão da casa se afastar, a gente já começa a falar mal, Falar mal, achar que a pessoa não tem responsabilidade. Mas é o que Jesus nos recomendou, para a gente perdoar. A gente não sabe o íntimo de cada um. E a gente, então, não tem como avaliar por que ela se afastou, por que deixou os trabalhos. Não somos nós que vamos fazer essa análise. Não somos os mais indicados, Se pudermos utilizar do amor, que os irmãos aqui, o Zeferino e os companheiros, puderam estender a mão para a Dona Clara, se pudermos fazer isso, é o melhor que temos para fazer. Esquecermos, os erros, porque todos nós podemos errar. E se a gente errar, a gente vai querer que os nossos irmãos também perdoem. Não é mesmo? Então, por isso que a gente deve usar o amor, que é realmente a receita maior que Jesus deixou para nós, para a gente poder avançar nessa vida, poder melhorar a cada dia. Então, essa é a nossa reflexão dessa noite. Vamos novamente fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos até Jesus para fazermos a nossa prece de encerramento. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade do estudo desta noite. Que nós possamos, Senhor, no nosso dia a dia, vivermos esses ensinamentos, colocarmos em nossos corações esse amor que vós nos ensinou e que cobre a multidão de pecados. Pois também, Senhor, nós não somos também perfeitos e precisaremos do perdão de nossos irmãos de caminhada. Pedimos também, Senhor, as bênçãos para os mais necessitados, que estão doentes, que estão nos hospitais, que estão convalescendo em suas casas, que todos possam receber os nossos bons amigos espirituais para aliviar as suas dores e conseguir continuar a sua caminhada. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.